Olá, eu sou a Mari do Vivendo da Ateliê. Se você é novo por aqui, não me conhece, não sabe da minha história, eu vou deixar um card aqui, que eu acertei. E pra você me conhecer esse projeto do Vivendo da Ateliê, saber um pouco mais sobre a minha história, sobre como eu decidi estar aqui falando de empreendedorismo para as artesãs. Eu espero que você goste muito. Vou falar de um assunto muito legal hoje, tempo de produção. Quem nunca reclamou de uma produção grande, que não sabe organizar o seu tempo de produção, que não sabe fazer as escalas direitinho do que vai primeiro, do que vai depois, como é que eu faço o corte, costura, embalagem. Então nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Querubim, solta a vinheta. Você deve estar me perguntando, mas Mari, por que eu tenho que produzir mais rápido? Por que eu tenho que fazer uma linha de produção na minha casa, no meu ateliê? Vou te responder que tempo é dinheiro. Então, quanto custa a sua hora trabalhada? Se a sua hora trabalhada, não sei, custa X reais lá, se você ficar fazendo bolsinha por bolsinha e você demorar 4 horas, você vai estar perdendo dinheiro, porque você poderia estar fazendo aquilo em 1h30, 2. Então, tempo é dinheiro e você está perdendo dinheiro porque está produzindo menos em maior quantidade de tempo. Então, o meu conselho é se organize e faça de uma forma planejada para que você produza em menos tempo para poder produzir mais. Quanto mais você produz, mais horas trabalhadas efetivas você tem. E isso é que faz no final do mês você ter o seu salário garantido pelo seu ateliê. Se você não sabe do que eu tô te falando, vou deixar uma aula de precificação aqui no box. E você olha para você saber como você vai calcular a sua hora de trabalho, como você vai calcular os materiais, como você vai precificar a sua peça. E tudo isso, a produção tem muito a ver, ela está intimamente ligada. Porque se você produz em 2 horas 10 bolsinhas, você tem um rendimento. Se você produz em 5 horas 10 bolsinhas, você tem outro. Porque essas 3 horas você poderia estar fazendo outra peça. Me diz como você faz quando você recebe uma encomenda grande que você não sabe por onde começar. Aquela encomenda de muitas peças simples ou uma peça muito complicada ou algumas peças iguais. Como você faz aí no seu ateliê para produzir isso de uma forma eficiente, que produza num tempo hábil, que sua entrega seja feita no prazo. É muito complexo dizer sobre uma produção porque a produção exige muitas etapas, tem muitos tempos a se dedicar a ela. Então, eu acho que eu vou conseguir te ajudar com esse vídeo. Assiste até o final, comenta pra mim se você quer me ouvir falar de alguma coisa, se você quer saber algum assunto que eu ainda não tenha falado. Então, vamos lá. Primeiro ponto para uma entrega bem feita, bem sucedida dentro de uma produção. O primeiro passo é você se organizar e fazer um planejamento. Isso mesmo, planejamento. Eu sempre falo de organização e planejamento aqui, mas esse é muito específico. Você vai olhar a peça que você tem que fazer e vai criar formas de transformar aquele processo mais rápido. Um exemplo, eu preciso fazer uma bolsinha de mão. Quantas bolsinhas de mão é possível ser feitas no mesmo dia? Então você tem que planejar. Quantas etapas você tem, quais etapas você pode pular, qual etapa você pode fazer junto, quantas você tem que fazer, se você tem zíper para fazer, para passar, cursor para passar, essas são etapas que você precisa se planejar para entregar. No meu vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu planejamento para uma produção. E nem é uma produção muito grande, mas como é a mesma peça e tem que repetir o mesmo processo várias vezes, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, a primeira regra, planejamento. Planeja quantas são, quais materiais que você vai precisar. Se você tem todos os materiais, isso é super importante, porque senão você vai ter que parar no meio da sua produção e esse tempo vai se estender. Quantas peças iguais você tem que fazer? Um exemplo, eu tenho que fazer 10 alças, 10 canais de zíper, 10 forros. Então, eu preciso que você se planeje quanto a isso. Depois que você fizer esse planejamento, você vai cortar um molde. Como eu faço molde aqui no meu ateliê? Eu pego um acetato, aqueles de capa de caderno, de encadernação,
E esse acetato eu corto no formato, e aí se eu tenho que fazer muitas peças daquela, eu uso meu acetato como molde, risco em volta e show, tá perfeito. Faço isso com peças que eu uso muito aqui no meu ateliê, que eu faço muito aqui no meu ateliê. Então todas as peças que eu produzo em grande quantidade, ou que eu produzo muitas vezes, eu tenho um molde de acetato. A peça que eu vou mostrar pra vocês de produção que eu fiz foi essas bolsinhas aqui, ó. Então você pode ver que ela tem a alça, um zíper, ela tem um zíper aqui em cima, ela é forrada, ela tem um zíper com um bolso de plástico, tem uma rendinha aqui, ela é toda estruturada, coloquei a minha etiqueta, e aí eu fiz algumas peças dessas, eu fiz acho que 3 ou 4 peças. E aí eu vou mostrar pra vocês como foi o passo a passo. Então, separei o meu material, planejei, cortei meu molde. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou separar os meus tecidos e fazer meu composê. O meu composê vai ser de 2 estampas neste caso, mas ele podia ser de 3 ou mais. Preciso saber quais acabamentos que eu vou usar, se eu vou usar plástico, então eu tenho que deixar isso tudo separado. E aí eu vou começar o corte, o desenho, risco e corte da minha peça. Eu vou riscar tudo, então vou pegar meu metro de tecido, vou ver quantas cabem na vertical e quantas cabem na horizontal, vou cortar, vou riscar tudo. Eu recomendo que se você for estruturar, você estruture tudo, depois você faça o risco. E aí se você faz a costura no risco, você costura depois que você estruturou, que fica mais fácil. Se você for matelaçar, então, coloca o seu tecido em cima da sua manta. Faça o seu risco, o seu matelaçado, costure o seu matelaçado, depois põe o seu molde, o molde da peça em si, do corte, risca ela em cima. Se você for fazer a costura nas pontas, faça agora. Corta esse material. Nessa etapa, você vai ver aqui no vídeo que você vai ter vários montinhos com as peças. Então, você vai ter um montinho do plástico, um montinho dos tecidos, um montinho dos tecidos já na manta, um montinho dos zíperes, um montinho dos acabamentos e outro para as alcinhas de mão. Nessa hora, você vai passar tudo que você tem que passar. Vai vincar, vai fazer os debruns bonitinho do jeito que tem que fazer, vai passar as alças dobrando lá, tipo viés, não sei como você faz aí, mas aqui eu faço assim. Então você vai dobrar tudo, alcinha tipo viés, os debruns que você vai usar aqui, vai passar na manta bonitinho de novo. Depois que isso tudo tiver passado, estruturado, você vai fazer a separação por tipo de peça. Então você vai começar a costura. Eu começo dos pequenos, então eu começo todas as alças de mão, todos os acabamentos de zíper, todos os debruns em cima do zíper. Então eu vou fazendo tudo do mesmo tipo, para ficar mais fácil na hora de você separar a sua produção. Então eu separo uma caixinha com todas as alças, uma caixinha com todos os zíperes e os debruns, uma caixinha com todos os plásticos e acabamentos, e assim eu vou crescendo a minha produção. Depois que eu cortei todas as peças que já estão estruturadas, que estão separadas lá, ó, todas as estruturas, todos os forros, quantos zíperes eu vou usar para cada peça, aí eu faço uma caixinha, boto o zíper lá dentro, faço outra caixinha com as rendinhas já cortadas do tamanho certo, e aí eu vou pra máquina de costura já com tudo vincado, tudo passado, estruturado, bonitinho. Quando eu faço o processo assim, é muito mais fácil de dar certo, de render a minha produção, do que quando eu faço uma peça ou uma etapa e pulo para outra peça e depois eu volto para aquela etapa, porque te ganha tempo. Então, eu já vou passando todas as alças na máquina, eu fecho a alça, faço pesponto. Depois eu vou para todos os zíperes, então eu passo o zíper, passo o debrum, passo o plástico, fecho o debrum com a rendinha e aí todos os meus plásticos ficam prontos. Aí passo o debrum de cima, separo. Todos os plásticos com debrum em cima e embaixo com a rendinha já estão prontos. Depois eu só estruturo ele na peça, no corpo da peça. Mas então eu trato primeiro alça, zíper e bolso. Depois eu estruturo tudo na peça principal, dentro do espelho principal da peça. É assim que funciona mais rápido aqui.
E aí, coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo, eu já faço. Um exemplo, eu tenho o zíper, eu já passo esse debrum, eu já passo esse debrum. Esse daqui eu vou anexar na peça e esse daqui eu vou colocar no plástico. Essa bolsinha é aquela bolsinha que dá pra usar o celular no plástico sem ter que tirar. Então ela tinha que ter um tamanho bom, um tamanho específico pra isso. Então eu cortei o tamanho e fiz essa parte do bolso primeiro em todas as etapas, a parte da alça em todas as etapas. Passei o zíper no cursor, depois eu fui fazer a parte do espelho com o zíper. Então foi da mesma forma, passei todos os espelhos na máquina com o zíper, depois passei todos os forros, depois eu passei o outro lado do espelho, o outro lado do forro, e aí fechei a bolsinha como de costume. Se fosse uma necessária, eu faria a caixa de leite e assim em todas as peças ao mesmo tempo. Quando fosse desvirar, eu ia desvirar tudo junto, que assim eu ganho mais tempo. Se eu tivesse ajuda, eu ia pedir pra alguém desvirar, alguém passar o zíper, o cursor do zíper pra mim. Isso me faz ganhar tempo, porque são coisas que demoram um tempo. Outra dica que eu uso muito aqui é quando eu uso peças em sintético, PVC ou com plástico, eu esquento um pouquinho no ferro pra desvirar mais rápido. Faço a sequência e fica tudo penduradinho, tipo um varalzinho. E nesse varalzinho eu levo depois pra sala, vou assistindo alguma coisa e vou cortando as peças. E assim a minha produção é feita. Eu vou mostrar no decorrer, né, como eu vou fazendo o passo a passo. E eu espero que vocês entendam aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aqui nos comentários que eu respondo todos. Lembrando que isso é um apanhado geral de uma produção de uma peça de um modelo único. E para vocês contarem pra mim aqui nos comentários como é que vocês produzem. Se eu pulei alguma etapa, se vocês fazem alguma coisa diferente de mim, me conta nos comentários, eu vou responder todos. E me diz também qual é o tempo de produção de vocês. Se você tem o cálculo de preço, se você sabe quanto custa a sua hora trabalhada, coloca pra mim nos comentários que eu quero ver. E quem tem o preço da hora trabalhada, eu arrisco a dizer que essa pessoa tem um planejamento muito bom, assim. Porque é um diferencial, você sabe quanto custa você estar de frente da sua máquina de costura. Você já ganhou meu respeito, minha admiração. Siga lá nas redes sociais, tem um monte de conteúdo legal. Eu posto conteúdo todos os dias, dá uma olhadinha lá. E um beijo e até a próxima!